Bom, vamos ouvir o presidente Lula neste momento, que falou sobre a reciprocidade às medidas de Trump e, na sequência, a nossa reportagem da rua para a tela do DCM, colocando você também nas manifestações, pelo menos de maneira virtual. Vá com a gente, venha com a gente e continue investindo no jornalismo independente autônomo do Diário do Centro do Mundo. Presidente Lula. O senhor já fez uma primeira manifestação nas redes sociais e sinalizou com a reciprocidade, ou seja, taxar de volta os produtos americanos. É por aí mesmo, presidente? Cristina, a primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros respeitem a gente. O Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. Aqui tudo se resolve numa conversa. Ora, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo, porque não é, sabe, costume você ficar mandando correspondência para o presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, sabe, virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com o Clinton, eu me dei bem com o Bush, eu me dei bem com o Obama, eu me dei bem com o Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Presidente, qual a orientação do senhor hoje para a área técnica para os negociadores do Itamaraty?
Olha, veja, o Itamaraty, tanto o Itamaraty quanto o nosso MIDIC, já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação dos 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com a OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no OMC. Sabe, isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Sabe? Se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. E o Brasil tem condição de proteger o setor produtivo, que está super preocupado? Nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar os nossos produtos. Porque o comércio entre Brasil e Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 milhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe tem outro presidente que quer negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Eu, por exemplo, em outubro, sou convidado para participar do encontro da ASEAN. São 10 países asiáticos muito importantes do ponto de vista econômico. E eu vou lá para fazer parceria estratégica com os países da Ásia e vou lá para fazer negócio. Se os Estados Unidos não querem comprar, vamos procurar quem quer comprar. Para quem ficou nervoso hoje, o senhor manda tomar um chazinho? Qual é o recado que o senhor dá para quem ficou nervoso com esse cenário internacional? Olha, eu só queria dizer aos empresários brasileiros, nós vamos criar um comitê, sabe, e os empresários vão participar para a gente acompanhar dia a dia o que vai acontecer, sabe? Vamos criar um comitê, eu não vou dizer gabinete de crise, eu vou dizer um gabinete de repensar a política comercial brasileira com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que compreender que todo o país quer crescer. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. E na minha vida, quem decide as coisas é o povo. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca. Maravilhoso, hein? Maravilhoso ponto de resposta do presidente Lula, que vem no grau, que vem do tamanho necessário que um tema como esse exige. E a grande manchete do dia que está para todo lado é Fernando Haddad chamando Tarcísio de vassalo. Isso rolou na coletiva de imprensa que ele deu a veículos progressistas. Eu estive lá pelo DCM e foi na pergunta do Luiz Carlos Azenha, da revista Fórum. Vamos conferir esse trecho agora aqui, já já. Rafael Barassi, Vinícius Segala e Fabrício Rinaldi, direto da rua, trazendo o povo sem medo na rua, as manifestações pelas pautas de dignidade ao trabalhador e pautas sociais, de reforma de renda. 4h33, eu quero a sua participação aqui, faça como a Silvana, grande Silvana maravilhosa, Silvana Segatti, sempre nos apoiando. Eu quero, gente, que a gente resolva isso já já, para só seguir depois, atualizando as informações e girando a reportagem na rua. Pode ser? Manda aí 4 membresias, um pacotinho de 5 já resolve, a Silvana já mandou uma, e aí também vem na tropinha do 10. Vamos lá. Bom dia, ministro. Me escuta? Agora sim. Agora sim. Beleza. Bom, eu vou direto ao assunto, então. É isso, Larissa? Eu queria perguntar ao ministro sobre a taxação. Obviamente, a pergunta do dia é sobre a taxação do Donald Trump. Ministro, o Brasil, os Estados Unidos não são o grande importador do Brasil, mas é significativo uma tarifa de 50% em setores específicos, né, e empresas específicas. Não é algo que possa ser descartado. Existe espaço para negociação, uma vez que o que o Trump está pedindo é fora da esfera comercial, é uma questão política? E, em segundo lugar, a reação do senhor à posição do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é o estado que mais será afetado, ministro, por essa taxação. Muito obrigado, Paulo Freire. 50%. Muito obrigado pela entrevista. Azenha, é muito prazer em te ouvir. Fazia tempo que eu não falávamos. Um prazer grande te ouvir. Olha, eu acredito que essa decisão é uma decisão
eminentemente política, porque ela não parte de nenhuma racionalidade econômica. Não há racionalidade econômica porque foi feito ontem. Uma vez que os Estados Unidos, como todos sabem, ele é superavitário em relação à América do Sul como um todo, né? E ao Brasil também. Quer dizer, nós somos, nos últimos 15 anos, nós tivemos um déficit de bens e serviços de mais de 400 bilhões de dólares os Estados Unidos. Então, não há racionalidade econômica na medida que foi tomada. Imagina você que, quando a tarifa estava em 10%, eu me reuni com o secretário do Tesouro na Califórnia e disse a ele que não fazia o menor sentido a tarifa de 10%, justamente porque o Brasil era deficitário em relação à balança com os Estados Unidos, de bens e serviços. E ele próprio reconheceu que, com 10%, havia espaço para negociar uma redução de 10%. Hoje nós estamos falando de uma tarifa insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, de 50%. Então, eu não acredito que essa situação vai se manter. Primeiro, porque nós temos uma diplomacia reconhecida no mundo inteiro como uma das mais profissionais. Nosso Itamaraty sabe negociar, sabe sentar à mesa. Nós estamos com negociações ultra complexas com a União Europeia, em acordos bilaterais com vários países do mundo. Mercosul está negociando outros acordos com países asiáticos. A Indonésia esteve aqui recentemente. Estamos no acordo com Emirados Árabes. Não faz o menor sentido para as tradições diplomáticas brasileiras um país que tem 200 anos de relação econômica com o Brasil ter esse tipo de atitude. Ela só é explicável, Azenha, porque ela foi gestada dentro do Brasil. A única explicação plausível para o que foi feito ontem é porque a família Bolsonaro urdiu esse ataque ao Brasil. Isso, e com um objetivo específico, que é escapar do processo que está em curso, do processo judicial que está em curso. Então, a única explicação é de caráter político envolvendo a família Bolsonaro. Isso não é uma acusação infundada que eu estou fazendo. O próprio Eduardo Bolsonaro disse a público que, se não vier o perdão, as coisas tendem a piorar. Isso ele disse publicamente, fazendo todos nós acreditarmos, até porque não há outra explicação, de que esse golpe contra o Brasil, contra a soberania nacional, ele foi urdido por forças extremistas de dentro do país. Então, é uma coisa que, na minha opinião, como eu acredito que o tiro vai sair pela culatra, eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque, ou bem, uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. Que e não há hein? espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822, isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. Então, eu creio, sinceramente, eu creio assim, foi um dia ruim, que nós vamos ter que encontrar um caminho de superar e esquecer que ele aconteceu para a boa relação entre dois povos que se gostam. O povo americano, o povo brasileiro, nós temos uma relação histórica. Temos divergências de governos, muitas vezes, né? Um governo que adota uma determinada postura, que adota outra. Isso é normal da democracia, né? Você ter governos com orientações diferentes. Mas você não pode comprometer relação entre estados
em função de eventuais divergências, né, que podem e devem ser superadas pela diplomacia brasileira, que está à disposição, desde sempre, do governo americano para buscar a solução de maior parceria, maior entendimento, como nós sempre fizemos. Fizemos com o governo Biden durante 2 anos uma aproximação, temos interesses comuns importantes e nós devemos explorar parcerias que vão enriquecer os 2 países e não atitudes unilaterais que pensam exclusivamente no interesse egoísta, sem pensar na cooperação internacional, sem pensar no multilateralismo. Então, eu acredito que é um dia ruim, né? Não resta dúvida, é uma agressão que vai ficar marcada como uma coisa inaceitável e inexplicável, né? Um governo entrar na onda de um político extremista local para atacar um país, 215 milhões de habitantes, e nós temos, nesse momento, que está unido, todos unidos, o setor produtivo, com o agro, com a indústria paulista, que é a mais afetada. Nós não podemos discriminar ninguém nesse momento, pelo contrário, os setores já estão procurando o presidente Lula, e eu quero crer que esse tiro no pé vai ser revertido, porque ele é insustentável.